Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras, hein? Tem reformulação aí no Palmeiras chegando e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Ó, a reformulação no Palmeiras, a gente tem o Ilustra? Bota a arte aí, que eu vou ler pro Veloso, pro Sálvio e também pro Souza. Olha, começou a reformulação, até você deve deixar. Informação de quem? Gustavo Soler e o Paulo Massini, se eu não estiver errado, que é um palmeirense maravilhoso do Band Esporte. Jogos de 2024, 36 do Zé Rafael, 4 participações em 2024, 4, aí minutos por jogos, 64 títulos, 11. Meu Deus do céu. O Zé Rafael é um monstro, hein? 11, e no Palmeiras desde 2019. Rony, 59, 16, 4, 45, 11 títulos. 2020 chegou. Vanderlan, esse menino é craque de bola. 31, 2 participações, 40. Tá aí o giro. O que eu sei é que eu sei não, o que o Gustavo Soler falou, que esses jogadores não vão fazer mais parte. O que eu sei é que o Rony e o Zé Rafael vão pro Cruzeiro. Veloso, Souza e Sálvio. Todo final do ano tem mudanças, né? O Abel já deixou claro que alguns vão sair. Falou que o Palmeiras continua contando muito com a base. Alguns nomes ele já até adiantou, né? Luíde vai ter mais espaço. Da base? Desde o infantil. Passei por todas as categorias. Infantil, juvenil, júnior, aspirante e depois profissional. E o Palmeiras, mais uma vez, vai contar muito com a base. Desde quando? Desde o infantil. Infantil, você namorou quem? Eu? Como assim? Quem que você namorava? Juvenil? Júnior? Não lembro, né? Não lembro. Jogava bola. Tava mais preocupado na minha carreira. Então vamos lá. E daí, a base vai continuar sendo forte e esses meninos aí, né, principalmente o Vanderlan, que veio da base, e você não vai me desconcentrar, vai perder o espaço. O Vanderlan perdeu espaço. Quando o Piquerez se machucou... Mas o Naves é bom de bola, esse zagueiro, irmão. Era a grande oportunidade dele, mas ele não... O Vitor Reis tomou o lugar dele. E aí ele ficou pra trás. Vitor Reis entrou... Ele tava na frente. Tava na frente, o Naves. Aí o Vitor Reis entrou, meu irmão. Foi naquele jogo contra o Corinthians. É verdade. Os dois jogaram. Verdade. A dupla de zaga era Naves e Vitor Reis. Bom de bola o Naves. O Vitor Reis foi muito bem, fez um gol, inclusive, no jogo contra o Corinthians, e aí deslanchou. O que você pensa, Souza, desses 5 jogadores? Se tem um clube que não tem problema com reformulação, se chama Palmeiras. Verdade. E o Abel. O Abel fez isso, time. né? Já fez certinho, isso, né? Ele não perde esse time. Tá jogando, não tá dando resposta que o clube precisa, ele troca. São jogadores que têm a história dele no clube. Você tem que dar parabéns, dar uma placa, serviço prestado, mas ninguém é eterno num clube, né? Então você tem que fazer essa reformulação. O time que perde esse time acaba sofrendo bastante. Por isso que o Palmeiras ainda é o clube com tanto tempo brigando por título, porque com o Palmeiras não tem esse negócio. Já contratou. Aníbal, Agostinho, Rômulo, Maurício. O próprio Felipe Anderson, né? Felipe Anderson. Esse ano. Esse ano. Né? Então, essa reformulação, o Abel sempre fez. Sálvio, o que você pensa dos 5 nomes e o que o Palmeiras vem fazendo? Ô Neto, são nomes que você falou aí que vieram este ano, mas que não correspondeu à expectativa. Não. O time de 2000... Pra mim, só Aníbal. mas o time todo... chegou e tomou conta. Tomou conta. O Aníbal, o time todo... O Zé Rafael perdeu a posição pra ele. Mas, ô Neto, assim, não sei se foi o Cascão, quem é que fez essa tabela é muito importante mostrar de novo, até porque... Cascão não foi, deve ter sido o Léo, a Kit Kat ou o Ricardinho. É mesmo? O Cascão não faz, ele não tem cabeça pra isso aí. Não. Bota de novo lá, Cascão. É importante, Neto, a gente olhar... Quem que o Abel realmente estava utilizando? Quem é importante para o Abel? Esses números mostram esse quadro que foi muito bem feito, Neto. O tempo que jogou em 2024. Olha o Gabriel Menino como não jogou nada. Ou seja, isso já fala que o Abel não contava com ele. Agora, para 2025, se é montagem de elenco, olha como é interessante esse número. Minutos por jogo. Olha só, o Zé Rafael, 64 minutos. Né? O Rony, 45, pouco. Olha o Vanderlan, 41. Olha o Gabriel Menino, 34. Eu acho que o Lázaro vai nessa barca também, hein? O Lázaro vai nessa barca também. Mas ele ressuscita onde ele quiser. Olha o tempo que o Abel usou, muito pouco. Gabriel Menino já era um jogador que já estava claro que o Abel não queria contar com ele, né? Há muito tempo. Agora, essa reformulação do Palmeiras tem que ser por jogadores que chegam para jogar.
Palmeiras vai ter o Mundial de Clubes, não pode ser jogador para experimentar, não. São 2, né? Jogador para jogar. Porque é o Mundial agora e depois tem em junho também, né? Então, agora é Intercontinental. Tá. Agora é Intercontinental em dezembro. Tá. Mas em junho tem o Mundial de Clubes, o grande Mundial de Clubes. Agora é só Intercontinental. A Rádio Craque Neto vai estar lá em junho. Ganhar o título, Veloso. Só se for o Estevão conseguir ser o cara e o Rafael Veiga. O que você pensa disso? O Palmeiras só está onde está brigando por título pelo Estevão. Quando o Estevão sai do time, é uma dificuldade danada para o Abel arrumar. Ele arrumou uma solução há pouco, né? Colocando o Veiga, quando o Veiga estava de fora, pelo lado direito e o Maurício por dentro. Parece que ele não vai repetir isso contra o Bahia. Ele está falando até de colocar o Felipe Anderson pelo lado direito. É uma fórmula que ele já tinha encontrado uma solução. Agora parece que vai mexer de novo. Mas, enfim, o menino está suspenso contra o Bahia. Não pode jogar, mas os principais jogos do Palmeiras e vitórias foi quando o Estevão estava em campo, porque é o grande destaque. Não só do Palmeiras, mas para mim do campeonato também. Não, eu tô falando do mundo. Show já. Os dois anos foram a base que salvaram o Palmeiras, né? Foi mesmo. Ano passado foi o Hendrick. Ano passado foi o Hendrick, esse ano é o Estevão. E que o seu Abel errou na Libertadores. Não colocou para poder jogar contra o Boca Júnior, né? Isso. Acabou perdendo o jogo. Mas para mim esse menino é o grande talento do futebol brasileiro aí dos últimos anos. É um menino que o próprio Branco já falou sobre ele, já acompanha ele. O Branco foi o primeiro a falar. Da seleção brasileira. E tem vindo tudo aquilo que o Branco falou, a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, né? Um menino com 17 anos, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, só atrás do Pedro, que já machucou e não joga mais esse ano, mas é o grande talento. Tá na frente do Pedro. Na frente do Pedro, é um gol a mais do que o Pedro, que não joga mais esse ano. Então, é o grande jogador do Palmeiras, isso aí não foi contratação, foi da base, como foi ano passado. Salve. Ô Neto, eu sei que vocês três, não gostam de juiz de futebol, né? Eu sei que vocês não gostam de juiz de futebol. Não, eu gosto. Jogador de futebol não gosta de juiz de futebol. Não, eu gosto. Eu sei que Juiz é bom, mas eu prefiro evitar. Aí, tá vendo? Eu sei que eu sei que vocês não gostam de jogador de futebol. Sim. E Veloso, sabe o que é importante? Falar o seguinte, o Estevão não vai estar no jogo contra o Bahia. Não. Por quê? Ele recebeu um cartão amarelo por ter feito gol e ter subido Na onde ali do Palmeiras? Lá no Palmeiras. Tava 1-0. Exato, mas, Neto, sabe o que eu queria falar? É o seguinte, isso não é culpa do juiz de mostrar o cartão. Tá. Eu sei. Regra. É regra e é determinação. E aí, Veloso, você que é muito amigo do pessoal lá do Palmeiras, né? Você que é muito amigo, sabe o que eu recomendo pra você? É importante chegar e falar o seguinte, ó. Pede pra um security, um cara da segurança ali, ó. Isso, quem? Fala pra um cara da segurança. Security. Pede pra ficar ali na frente da escadinha. Não deixa ele subir. Não deixa subir. E aí não vai receber cartão. Porque eu sei que vocês têm a emoção na hora do gol. Poderia ter evitado. E jogar o campeonato depois. Não, mas isso é regra. Você pergunta pro Estevão depois do jogo se ele não sabia a regra. A repórter pergunta pra ele, o repórter não lembra. Ele fala assim, não, eu não sabia. Aí ele fez o gol, foi lá comemorar e tomou o cartão, que era o terceiro, tá fora do jogo contra o Bahia. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Juiz, mãe, pai, irmão, esposa, amante, namorada, vocês não sabem o que é fazer gol. Nem eu. Aí, o que acontece? Na hora que você faz um gol, você não pensa. A gente não pensa. E aí, essa babaquice tira um menino como esse de um jogo importante pro Palmeiras, que pode ganhar o título. Vamos lá pro Palmeiras então, porque o Palmeiras, claro, vai preparando aí a sua equipe também para a reta final do Campeonato Brasileiro, treinando, recuperando os jogadores. Conta tudo aí pra gente, Mendel. É isso mesmo, bom dia Bruno, Mari, Breiler, Marra, bom dia a todos. Palmeiras se prepara para a partida contra o Grêmio na quarta-feira da semana que vem. Técnico Abel Ferreira realmente tem desfalques para essa partida. Jogadores suspensos, o Estevão, o Mike e também o Richard Rios, que está com a seleção colombiana. O Gustavo Gomes joga com a seleção paraguaia um dia antes da partida contra o Bahia, então certamente estará fora também dessa partida. É a primeira de duas partidas do Palmeiras fora de casa. Tem essa partida contra o Bahia, depois enfrenta o Atlético Goianiense também fora de casa, antes do tão esperado jogo contra o Botafogo. O Palmeiras é o segundo colocado, 64 pontos, 4 pontos atrás do Botafogo, segue na perseguição ao líder do Campeonato Brasileiro. Sem o Estevão, fica essa questão com a torcida do Palmeiras. Será que o Dudu vai ser titular na partida contra o Bahia? Fica essa dúvida porque o Dudu foi bem no jogo contra o Grêmio, na vitória do Palmeiras. Ele deu uma finalização, o Marquezin
defendeu e aí na sequência no rebote o Estevam fez o gol da vitória. Então a torcida do Palmeiras pede o Dudu como titular. Dudu não é titular do Palmeiras desde o dia 4 de agosto, na partida contra o Internacional. Nesse jogo contra o Grêmio, ele entrou no segundo tempo, teve participação em gol, então fica essa expectativa. Depois do jogo contra o Grêmio, o técnico Abel Ferreira disse o seguinte em relação à possibilidade do Dudu ser titular na partida contra o Bahia. Me diga como treinas e eu digo como jogas. Vamos ter tempo para preparar para o jogo. É uma hipótese. Então, deixando entender se o Dudu treinar bem durante essa semana, também no começo da semana que vem, quem sabe possa ser titular nessa partida contra o Bahia. Essa expectativa do torcedor do Palmeiras. Fica então aguardando para essa partida contra o Bahia. Será? Será que o Dudu vai ser titular? Planejamento. E vou explicar por que essa palavra é tão importante no Palmeiras. O Abel Ferreira deu a última coletiva depois de bater o Grêmio, não é? Nossa, que alegria. E ele declarou que no final do ano eles vão decidir quem fica, quem sai, quais jogadores ainda têm fome de títulos e conquistas. Se liga nessa. Cinco passos, 5 jogos. Os últimos capítulos de uma história que, para o Palmeiras, em 2024, tem 62 partidas até 102 gols marcados, 50 sofridos. Momentos bons, como o título paulista, e também momentos ruins, como as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. Reflexões que só ficarão completas quando o Campeonato Brasileiro acabar. Pode ser o tricampeonato consecutivo inédito para o Palmeiras ou uma taça que vai escapar nos detalhes. Começar a lutar jogo a jogo, a pensar jogo a jogo, sabendo que é um campeonato difícil, que é uma briga muito disputada, mas a gente vai jogar jogo e não desistir até o final. Vamos continuar nesta luta, felizmente estamos a lutar para ser campeões. E vamos lutar até o fim. Essa é a tarefa dos jogadores e da comissão técnica. Já a diretoria tem que pensar muito além disso. O planejamento de 2025 está em curso, com uma reformulação que não é segredo para ninguém. Alguns dos líderes de conquistas do técnico Abel Ferreira podem estar de saída. Não sei se vão permanecer ou não. Nós fomos das equipas que mais mexeu a meio da época. Vendemos o nosso centroavante, o Hendrick. E não sei, no final do ano nós vamos ver em função daquilo que for o rendimento dos nossos jogadores e escolher aqueles que continuarem com fome para ganhar. Declarações que vão ao encontro de informações dadas há mais de um mês pelo nosso Everton Guimarães. O Cruzeiro, que está perto de fechar com o Gabigol, pode também levar um atacante do Palmeiras. E outro jogador, Rony do Palmeiras. É outro que o Cruzeiro está querendo pro ano que vem. A fonte fala a fonte. E nesta semana, Neto disse no programa Os Donos da Bola que Zé Rafael é mais um que pode ir para o time mineiro, agora dirigido por Alexandre Matos. Informações que o Palmeiras contesta através de seu vice de futebol, Paulo Boazzi. Não tem nada em relação a Rony e Zé Rafael, são jogadores do Palmeiras com contrato com o Palmeiras. Tenho certeza que vão ser muito importantes ainda nesse campeonato que a gente tem aí pela frente e para frente do Palmeiras também. Fato é que alguns líderes das conquistas de Abel Ferreira vão perdendo espaço. Rony só teve 24 jogos como titular na temporada, disparado seu pior número desde que chegou em 2020. Zé Rafael também perdeu espaço, 29 jogos como titular, menos que Richard Rios e Aníbal Moreno. Gabriel Menino só iniciou entre os 11 por 15 vezes. E Dudu, em que pese a lesão, só jogou 16 vezes na temporada, 3 como titular. Uma média de 25 minutos em campo, 8 vezes que estava à disposição, nem saiu do banco. Enquanto isso, Maurício, Felipe Anderson, Caio Paulista e jovens como Vitor Reis, Fabinho e Vanderlan vão ganhando cada vez mais espaço. Isso para não falar de Estevam, titular absoluto, artilheiro do Campeonato Brasileiro, tão bem que com 17 anos já está fechado com o Chelsea da Inglaterra. A cara do Palmeiras 2025 pode ser uma de reformulação. Uma nova era de Abel Ferreira pode se iniciar. Na real, vamos lá. Vamos. Se o Palmeiras terminar o ano apenas com o Campeonato Paulista... O que, menina? Ganhou o quê? Vapo! Ele ganhou o quê? Ganhou o quê? Ganhou um corte de cabelo lá na arena, ó. Só que o cara que cortou errou na mão. Eu tô aqui falando sério, ele já interrompe, não é? Mas vamos supor que o Palmeiras realmente só termine com essa conquista, que não consiga levar o Campeonato Brasileiro. O Abel deu uma letra que não foi assim tão levada a fundo, não é? Mas a gente agora resgatou. Ele disse que quem não tiver fome
fome, vontade de permanecer num Palmeiras vitorioso, vencedor, vai ter que sair. Vocês imaginam que o Palmeiras vá passar por uma pequena reformulação, por uma média reformulação, por uma grande reformulação ou não passará por reformulação nenhuma? Para vocês, o que é necessário para esse Palmeiras? Começa com você, Dedê. Obrigado, Loirão. Eu acho que vai passar por uma média renovação, porque o Palmeiras não tem a necessidade de fazer uma grande renovação. A permanência do Abel já é um ponto muito positivo para a próxima temporada. Eu ouvi dizendo aí que ele ia pedir um aumento para renovar mais tempo e tal. Eu li na internet, pedindo um aumento para renovar mais tempo. Não, tá bom, Abel. Acho que tá ótimo, né? O que ele ganha. Ele já provou mais do que uma vez a capacidade dele como treinador. Não posso falar da gestão dele de pessoas que eu não tenho informação nenhuma lá dentro, mas eu imagino que também tem esse trato, né, positivo com os jogadores, mas é fato que alguns jogadores para a temporada que vem provavelmente não vão continuar. A gente tem ouvido aí, ou circulado nas redes sociais, o nome do Zé Rafael, o nome do Rony, o nome do Gabriel Menino. Não sei se o Vanderlan vai continuar, porque também não rendeu, principalmente quando o Piquerez teve a lesão. E aí o Caio Paulista, por exemplo, é o titular nesses últimos jogos. Então eu acho que vai ter sim uma média renovação nesse elenco do Palmeiras para a temporada que vem. Olha, às vezes precisa passar meses e meses até que a gente volte a um assunto. O Capelanes, em algum momento, foi extremamente criticado por torcedores do Palmeiras, por pessoas lá de dentro, quando, se não me engano, em junho ou julho, talvez tenha sido em outra época, trouxe a informação de que jogadores estavam descontentes com o jeito como as coisas estavam sendo levadas. Isso aí foi negado veementemente. Mas aquela história, chegando o final de uma temporada é quando você define permanências ou saídas, quando você começa a projetar o futuro. Meio do ano eu ainda falei, né, que o Luan, o zagueiro, tivesse uma primeira proposta, já queria sair, falaram que eu era mentiroso, saiu, entre outros atletas. O Dedê falou sobre o Rony, Zé Rafael, eu já trouxe informação, tem muito jogador que vive a expectativa de receber uma proposta para mudar de ares. E realmente a forma como foi conduzida essa temporada, não estou criticando o trabalho do Abel Ferreira, eu estou falando que eu recebi a informação que muita gente entendeu que o Abel Ferreira deu uma mudada nos últimos anos para essa atual temporada do Palmeiras. Em relação à pergunta que você fez, Reis, o Palmeiras precisa de uma grande, média, pequena reformulação. Eu acho que o Palmeiras vem passando por um processo de reformulação ao longo dos últimos anos. E de forma correta. Se você for ver, é um elenco extremamente vencedor. Só que mesmo vencedor, Daverson foi embora, Jailson foi embora, William Bigode foi embora, Endrick foi embora, Felipe Melo foi embora, Luiz Guilherme foi vendido, entre outros atletas que foram vendidos ou saíram. Ele falou. William Bigode, você falou. William Bigode, eu falei. Ronaldo. Entre outros, bom dia, Ronaldo. Tudo bem? Entre outros atletas. E o Palmeiras faz muito bem isso aí. Por quê? O Tele Santana usava uma frase maravilhosa, que é assim, você tem que ter fome. É que nem aquela coisa de cachorro de açougue, entendeu? Que ele é sempre alimentado, você tem que ser o cachorro da rua, sempre com fome. Quando você tem um elenco de barriga cheia, os caras às vezes não correm, não ouvem e não compram a ideia do treinador. Eu acho que o Palmeiras precisa de uma pequena reformulação. O que é uma pequena reformulação? Rony, acho que saturou. Tchau. Zé Rafael, talvez tenha saturado. Tchau. Não tô falando pra você descartar esses caras, mas eventualmente você vender, fazer uma boa negociação, trazer outros atletas com a barriga vazia. E esses atletas que, entre aspas, estão de barriga cheia, que entrem em outro clube de barriga vazia. E o Palmeiras se conquistar só, entre aspas, do Campeonato Paulista, tá de bom tamanho. E se não tivesse ganhado nada nessa temporada, também estaria legal. E por quê? Porque o Palmeiras, o recorte que o Chico adora fazer de 2015 pra cá, é o maior campeão do continente. Você não vai ganhar todo ano. Essa é a graça do futebol. É isso. Sgarbi, como é que você vê esse planejamento para 2025? Porque talvez só pensar em títulos é o grande objetivo no futebol, mas não é só isso, é como você levou a temporada, como você administrou vários campeonatos. E eu sempre digo, o Palmeiras nos últimos anos, em sorteios de Libertadores, Copa do Brasil, teoricamente ele foi até beneficiado, pegando equipes não tão fortes já de cara. Esse ano, ele já teve que enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores e acabou sendo eliminado, e aí a temporada fica sendo questionada. Sim, essa questão da fome dos jogadores, eu não acredito muito nisso, nessa situação, enfim, de fome, porque pra mim é um time que segue com muita fome, de uns anos pra cá. A gente pega essa temporada, claro que a régua no Palmeiras é muito alta, né? Porque por tudo que conquistou nos últimos anos. É só o jogador que tem que ter fome? Aí eu te pergunto, é só o jogador que tem que ter fome? Mas quem não tem fome? Ou todo mundo? Mas quem não tem fome no Palmeiras? O treinador tem que ter fome? Não tô falando isso. Tô falando que pra mim não se encaixa no Palmeiras essa questão da fome, porque pra mim os jogadores seguem tendo fome no Palmeiras. A gente pega essa temporada, claro que a régua tá muito lá em cima no Palmeiras por conta dos últimos anos.
Só que, pô, o Palmeiras caiu numa Copa do Brasil para um Flamengo, campeão. Na Libertadores para um Botafogo, que é o provável campeão, vai ter um jogo contra o Galo, mas na minha opinião, na opinião pública, na verdade, tem um favoritismo, talvez pelo futebol jogado, enfim, que vem apresentando na temporada. E agora no Brasileiro segue novamente ali brigando para ser campeão brasileiro, que é o campeonato mais difícil, um dos mais difíceis do mundo, na verdade. Então, para mim, segue tendo fome. É um elenco que é acostumado a vencer e não se acomodou. Para mim, tem muito do Abel nisso. De falar pros caras, a gente já venceu Libertadores, Copa do Brasil, Brasileira, só que tem que continuar vencendo. Lógico que tem algumas peças, por isso que pra mim a reformulação é pequena, que o Palmeiras tem que contratar para a próxima temporada. Até porque tem um Super Mundial, que lógico que é muito difícil, mas o Palmeiras vai jogar o Super Mundial, imagino eu, para tentar vencer, para tentar chegar longe, claro. Então pra mim é contratar alguns jogadores, contratações pontuais, contratações certas, jogadores para chegar e jogar, porque tem um grande trabalho. Essa mescla que tem também de base profissional no Palmeiras, base mais experientes, eu acho muito bacana. Só um detalhe que acho que é importante relembrar, de 2013 para cá, o Palmeiras só teve 3 anos que não ganhou títulos. Em 2014, em 2017 e 2019. Nos outros anos, de 2013 até 2024, pelo menos algum título ele levou. Então é um time que se construiu e se reconstruiu várias vezes e vem numa... Eu acho que a campanha feita pelo Abel, ela já começou antes, né? Teve Felipão, teve Luxemburgo, mas o Abel chegou para trazer títulos, para trazer uma era vencedora. Eu não sei se é a principal era já na história do Palmeiras. Claro. Com certeza, sim, né? Para mim, sim. O Felipão mesmo aqui falou para todos nós que o Abel é o maior treinador, na opinião dele, Felipão, da história do Palmeiras. Então, o Abel Ferreira, eu acho que ele tem crédito e direito de mexer em algumas peças. Daqui a pouco ele trouxe o Giai. Será que o Giai foi a melhor aposta? Tem que dar mais tempo, é muito jovem, não se desenvolveu. O Veiga não levou vários anos, foi emprestado para o Atlético Paranaense, voltou e virou o Veiga. Então, qual é o planejamento? O Abel sabe melhor do que ninguém. Lá dentro, todos os dias, com os bastidores, com a relação dele com os atletas, ele tem esse conhecimento. E eu acho que ele tem direito, Ronaldo. Se ele quiser mudar algumas peças, emprestar, vender jogadores, ele puder opinar nisso, eu acho que ele conquistou essa prerrogativa. Sim, e é a função dele também, de montar uma equipe, de dar fome, de fazer esse time ter fome, fazer esse time ter a pegada. Mas assim, lembrando do que o Capela falou e também o Juvetrica, é o seguinte, o tempo é o senhor da vida, né? Porque o tempo vai mostrando quem são as pessoas. No momento como foi lançado, que disse o Capela na época que ele foi bombardeado, mas ao mesmo tempo mostrou um desgaste do grupo do Palmeiras. Teve um desgaste muito grande, onde o treinador teve que mudar e mexer em várias peças. Tudo isso foi acontecendo. A fome, como disse também o Capela, ela é importantíssima, não só para os jogadores, mas também para o treinador. E eu não vejo... É verdade que esse ano ele teve a grande oportunidade com um elenco que recebe uma baita de uma grana, um dos melhores elencos. Ele tem que dar título, sim. Ele tem que ter fome também. Em alguns momentos eu acho que ele se perdeu nesse caminho também. Porque tudo bem que bateu de frente com o Flamengo, tudo bem que bateu de frente com o Botafogo, foi eliminado, mas ele tinha plenas condições de vencer pelo grupo que ele tinha. Então ele deveria ter esse algo a mais, como todo mundo estava cobrando ele aí. Eu acho que você pode sim cobrar um grupo dele, mas também ver se ele está com fome. Se realmente ele tem condições de fazer um planejamento forte para o ano que vem. Se ele vai ser aquele cara forte assim como ele chegou. Porque quando ele chegou, ele teve o respaldo do Cebola. Ninguém falou do Cebola aqui. Porque o tempero desse time do Palmeiras foi quem? O Cebola. No começo, teve o Cebola lá, que fez um time e chegou para ele, aí ele começou a se organizar. Então eu vejo aqui, não sei se vocês estão querendo não ver, porque a impressão que eu tenho é essa, que o treinador está desgastado e cansado. Eu vi isso. Tá na hora do Abel ir embora. Você tá doidinho pra vazar, né, Eu tenho que falar aqui. Ele não aguenta mais essa assombração. Tá doidinho, ou ele vai pra seleção brasileira, você não tem personalidade pra falar, então você deixa que eu falo. Ou ele vai pra seleção brasileira ou ele vai embora, pô. Tomara, principalmente para o Ronaldo Giovanelli, que ele não tenha tanta fome de mundial, que ele vai disputar um Super Mundial ano que vem. Disputou 2 e engasgou. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que tem uma possível reformulação aí para 2025, vai trocar algumas peças, né? Saiu a notícia que não vai mandar ninguém embora, mas isso aí já é inevitável, sempre vai alguns jogadores embora, sempre vai sair alguém, sempre vai ser mandado alguém embora, né? E no Palmeiras não será diferente. A gente sabe que no meio do ano também o Estevão vai embora. Então o Palmeiras vai ter que fazer sim uma reformulação, trazer alguns caras da base, né? Saiu a informação que tem uma nova joia na base também do time do Palmeiras, né? Então
a gente tem que ver. Tem possíveis nomes que podem chegar aí no time do Palmeiras, nomes de peso. Então isso aí pode somar aí, né, com essa reformulação. Mas e aí, qual dos nomes vocês gostariam que saísse do time do Palmeiras e qual dos nomes vocês gostariam de que chegasse nesse time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.